lá, olha só o que essa mulher fez, gente, durante um ataque de fúria. A mulher parecia que estava possuída, um bagulho doido. Ela riscou, quebrou um carro de luxo. Olha lá, ela estava brava, tá? Esse carro vale uma grana, coisa de milhão aí, ó. Ó, ela estava em frente a uma academia, aí entrou na academia, partiu para cima de um rapaz com sucos, chutes e socos. Desculpa, gente, é uma coisa louca, tá? E sabe quem é esse cara aí? Tá vendo quem é esse cara? Ele é pai de uma cantora muito famosa, que começou muito novinha, né, Roberta? Eu acho que você até entrevistou essa menina na época que você trabalhava lá no TV Fama. Ela começou muito novinha, amiga. E é o pai dela que tá envolvido na história, né, mana? Pois é, Michel. É o pai da cantora Melody, pra quem ainda ficou na dúvida. Você já trouxe, antecipou. Vai, do jet ski, não é? Do jet ski? Vai de jet ski, vai, Michel. Tchau, vai. Bora seguir aqui, então, no Fala Espírito Santo. Uma ótima tarde pra vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com essa alegria, com essa descontração. Mas esse caso aí, essa cena chama atenção. Gente, a mulher teria feito tudo isso, sabe por quê? Porque ela não aceitava o fim do relacionamento. O homem agredido, como a gente já trouxe pra vocês, é o pai da cantora Melody. Pode filmar. Uma mulher enfurecida. E uma briga dentro de uma academia. O homem agredido é o empresário Tiago Abreu, conhecido como Belinho. Ele é o pai da cantora Melody. Segundo o pai de Melody, a briga começou porque a Karen, a ex dele, ainda não se conforma com o fim do namoro e também não aceita o fato dele já estar em outro relacionamento. Ele disse que não agrediu a influenciadora e apenas tocou nela para que ela parasse de quebrar o carro dele. Segundo a influencer, ela e Belinho não viviam juntos há tempos e admite que perdeu a cabeça depois de ver a atual namorada de Belinho usando uma roupa que era dela. Aí não dá. Aí eu perdi a cabeça mesmo. Ele me agrediu e não foi pouco, tá? Belinho ainda não comentou sobre a versão da ex. E olha, a mulher que foi agredida na recepção de um hotel, a gente trouxe esse caso aqui para vocês ontem, ela falou pela primeira vez. São relatos de horror. A defesa dela pede que o agressor seja indiciado por tentativa de feminicídio. Segundo informações da polícia, a mulher não conhecia o agressor e acabou ferida após o ataque dentro do estabelecimento. Veja a foto do banheiro do hotel. O local ficou com marcas de sangue após a violência. Ele tentou me agarrar, eu empurrei ele. Daí já veio as agressões. Ele começou a me socar, deu um chute na minha barriga, eu caí no chão. Começou a me dar muito soco. Muito soco. Eu dizia, moço, por favor, por que você está fazendo isso? Ele não falava nada. Ele começou a me enforcar. Eu, com tanta força, eu empurrava a mão dele com as duas mãos. Aí, pela segunda vez, ele tentou de volta e me dando soco na cabeça. Soco, e enforcando. Aí, pela terceira vez que eu vi que ele me sufocou assim, que eu soltei a mão dele, que ele não conseguiu me enforcar, ele pegou uma saboneteira que estava de porcelana que estava em cima do armário, quebrou, começou a tacar na minha cabeça. Foi a hora que ele pegou o caco e cortou toda a minha mão. Aí, continuou me enforcando, eu perdi o sentido por questão de segundos. Foi a hora que ele saiu do banheiro, que eu acho que eu voltei assim, que eu levantei e saí correndo pela porta e consegui chegar até a porta da saída do hotel. Que ali ele ainda me deu mais um soco, me derrubou na porta do hotel. E daí eu acho que não sei se alguém gritou lá de fora, alguma coisa, que daí ele mesmo abriu a porta e eu saí correndo. Olha, uma relação sexual com a senhora? Ele não, no começo, quando ele tentou me agarrar assim, que eu empurrei ele. Aí, quando ele me derrubou no chão, ele estava em cima de mim, mas eu cruzei muito minhas pernas com muita força e tentei tirar ele de cima de mim. Eu só estou viva porque eu tive muita força, porque senão eu não estaria aqui. Desde o início, já se trata de um feminicídio. O Ministério Público só traz essa tipificação na audiência de custódia e em sua manifestação oral. Mas nós não temos dúvida de que essa mulher, quando disse não para esse homem, ele decidiu que ia matá-la. Típico de um caso de feminicídio. Ele queria ter relações sexuais com ela, isso é muito claro, é evidente.
ela diz não e ele passa, então, a agredi-la com o intuito de matá-la. Depois da agressão, o homem permaneceu no hotel e acabou preso pela polícia militar. Jonathan Reinaldo dos Santos passou por audiência de custódia. Ele tem 24 anos, é casado e tem um filho de 2 anos de idade. Durante a audiência, Jonathan disse que estava sob efeito de álcool e droga e que estava hospedado no hotel porque estava a trabalho. Ele é de Joinville, Santa Catarina. No ato que aconteceu, eu estava sob efeito de álcool e droga. Então o senhor usa droga e no dia dos fatos o senhor estava com dependência de álcool e tanto de droga também. Que tipo de droga o senhor utilizou? Cocaína. Jonathan tenta explicar o que aconteceu. Ele fala o porquê bateu na mulher e que não teve intenção de matar. Já era tarde, né? E eu estava descendo e subindo para pegar cerveja e eu acho que ela ficou um pouco incomodada pelo horário, porque ela estava tentando descansar. Tinha uma poltrona ali que ela deitava e eu, né, pelo fato de toda hora vindo e voltando, ela falou algumas coisas que eu não gostei e pelo fato de eu já estar, em um certo ponto, alcoolizado sobre o efeito, quando eu tive noção, eu já tinha feito aquela, né, eu tinha batido nela. Na verdade, em momento algum tive intenção de matar ela. Em momento algum. Eu tenho medo dele sair e vir atrás de mim. Eu tenho família, tenho filho. Estou com medo. Com medo. Não sei o que vai ser daqui para frente da minha vida. Desesperador, né? Pensar nessa mulher lutando sozinha contra esse homem drogado e alcoolizado. E olha, a polícia e o Ministério Público já tratam a morte da PM Gisele como um feminicídio. Novas provas complicam ainda mais a situação do marido dela, um tenente-coronel. O laudo complementar indica que Gisele pode ter sido enforcada antes de morrer. Os peritos apontaram a existência de lesões no rosto e no pescoço da policial, compatíveis com impressão digital, que sugerem esganadura. Há também marcas de unha. Não foram encontradas lesões de defesa. O primeiro laudo, feito no dia seguinte à morte da PM, aponta que o tiro foi dado do lado direito, de baixo para cima, e atravessou o crânio. A posição da arma na mão de Gisele também é analisada. Essas marcas, elas são incompatíveis com a possibilidade de um suicídio. Até porque a própria trajetória também que veio desse laudo, ela deixa claro e cristalino que a arma não poderia estar na posição acoplada à mão da vítima. Estes elementos se unem aos depoimentos já prestados. Uma vizinha disse que ouviu um tiro às 7h28. A primeira ligação do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto para pedir socorro foi às 7h57. A segunda, para os bombeiros, às 8h01. A cápsula do tiro não foi encontrada. Um dos bombeiros estranhou a cena, porque o sangue estava coagulado. Já um policial afirmou que o banheiro estava seco. Essa informação contradiz o primeiro depoimento do tenente-coronel. Ele afirmou que estava no banho quando ouviu um disparo. Policiais militares que atenderam à ocorrência prestaram novos esclarecimentos na delegacia que investiga o caso. Também foram ouvidas 3 policiais militares que teriam recebido ordens para ir até o apartamento do tenente-coronel para limpar o local. Imagens do condomínio mostram que as 3 policiais chegaram ao apartamento 10 horas depois da morte de Gisele, às 6 da tarde. Elas estavam acompanhadas de uma funcionária do prédio. As 3 agentes, identificadas como uma soldado e 2 cabos, ficaram no local por volta de 50 minutos. Este ofício mostra que o marido de Gisele estava proibido de entrar no condomínio desde 27 de fevereiro. O pedido de bloqueio foi feito pela Polícia Civil. A Justiça decretou sigilo nas investigações. A defesa do oficial da PM não se manifestou. E olha, um homem foi preso por violência doméstica. A mulher pediu ajuda para a filha por mensagem de celular. A adolescente estava na escola e conseguiu chamar a polícia. O homem, que trabalha como entregador de comida, foi surpreendido pela polícia militar no momento em que chegava em casa, na zona sul de São Paulo. Levanta a blusa aí.
Vira de costas para mim. Coloca a mão na cabeça. A agressão teria ocorrido horas antes, dentro da casa da família, na frente dos 3 filhos pequenos do casal. Ele informou que tinha discutido com ela e confessou que tinha praticado a agressão contra sua companheira. Com medo de que algo pior pudesse acontecer, a mulher enviou uma mensagem para a filha mais velha, uma adolescente de 14 anos que estava na escola. A menina percebeu que a mãe estava em perigo e ligou para a polícia militar. Polícia Militar de Emergência? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu preciso de uma viatura na rua, estou na escola. Eu não sei se meu padrasto está batendo na minha mãe de novo, eu não sei o que está acontecendo. Ela não me falou nada, ela só falou que era para me ligar para vocês. Depois do primeiro atendimento, a chamada foi encaminhada para o setor da Polícia Militar, que cuida de casos de violência doméstica. Você está onde agora? Na escola. Qual que é o telefone da sua mãe? Me passa o telefone da sua mãe. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a mulher com ferimentos na cabeça. Ela foi levada ao pronto-socorro e precisou de atendimento médico. À nossa equipe, a vítima contou que já teve uma medida protetiva contra o companheiro, mas aceitou reatar o relacionamento, acreditando em uma mudança de comportamento que nunca veio. Ela disse que não é a primeira vez que isso acontecia, que ela já tinha registrado outra situação, um boletim de ocorrência, mas que tinha acabado retornando para o lar, achando que ia mudar alguma coisa, mas não mudou nada. O suspeito, que já tem passagem pela polícia por roubo, foi preso em flagrante e vai responder por violência doméstica. E olha, gente, o goleiro Bruno passou a ser considerado foragido após não se apresentar à justiça. Ele teve a liberdade condicional revogada e deverá retornar ao regime semiaberto. O jogador descumpriu uma das condições impostas pela justiça. Ele não poderia deixar o Rio de Janeiro sem autorização, mas viajou no mês passado para o Acre para atuar por um time local. A defesa vai recorrer da decisão. Bruno foi condenado a 23 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio. E olha, novas informações sobre o desaparecimento misterioso de uma psicóloga brasileira no Reino Unido. As buscas por Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, continuam. Um novo objeto pessoal foi encontrado na área onde os trabalhos são realizados. Novas imagens, descoberta de objetos pessoais e uma busca cada vez mais intensa. Entre caminhos de terra e trechos de lama, equipes da polícia de Essex percorreram a região em busca de qualquer pista que possa ajudar a explicar o mistério. Em uma coletiva de imprensa, a polícia de Essex apresentou novas imagens que comprovam que Vitória andou pela cidade no dia em que desapareceu. A polícia também confirmou uma descoberta importante na investigação. Investigadores encontraram uma bolsa próxima à Marina. A família confirmou que o objeto pertence à psicóloga brasileira. Imagens de uma câmera dentro de um ônibus confirmam que ela pegou um ônibus na universidade em direção à cidade costeira de Brightlingsea. Enquanto nossa equipe acompanhava as buscas ao lado da mãe e do namorado da brasileira, uma nova pista chamou a atenção. No mesmo local onde a polícia havia encontrado a bolsa de Vitória, a família identificou mais um pertence da psicóloga, um copo com chá. O objeto foi recolhido e agora faz parte do material analisado na investigação. Foi justamente nesta região da Marina que uma câmera de segurança registrou uma cena que agora faz parte das investigações. As imagens que não foram divulgadas mostram uma pessoa pulando a cerca na noite em que Vitória desapareceu. A polícia britânica acredita que essa pessoa pode ser a psicóloga brasileira. E as buscas nesse momento se concentram aqui dentro da Marina, que é uma marina privada. É onde a polícia acredita que a Vitória tenha passado ou mesmo esteja ainda por aqui, né? Ninguém sabe. A família da Vitória também acompanha essas buscas junto com os inspetores e estão fazendo uma busca bem detalhada, tentando encontrar novas pistas da psicóloga. Vitória Figueiredo Barreto tem 30 anos, é psicóloga e natural do Ceará. Ela estava no Reino Unido em visita à Universidade de Essex.
No dia do desaparecimento, na última terça-feira, almoçou na Universidade de Essex com a professora brasileira que estava hospedando a psicóloga. As duas voltariam juntas para casa, mas Vitória não apareceu no horário combinado. Agora, com novas imagens e a descoberta de pertences de Vitória, a polícia de Essex intensifica as buscas, assim como os moradores da pequena cidade de 8.000 habitantes. Está todo mundo em choque. Nos juntamos para produzir cartazes, estamos divulgando nas redes sociais e não vamos parar até encontrá-la, diz este morador. Agora a gente muda de assunto. A polícia prendeu um homem que vendia produtos que prometiam curar o câncer sem comprovação científica. O suspeito chegou a montar, gente, uma fábrica clandestina em casa. A investigação levou os policiais até este imóvel em Curitiba. No local funcionava uma fábrica clandestina com galões, frascos, sabonetes e outros produtos preparados e armazenados sem autorização ou controle sanitário. Os itens tinham propriedades supostamente medicinais. Os produtos que ele oferecia era no sentido de curar diversos tipos de câncer e aí também tinha que parar o tratamento para fazer só o tratamento dele. Segundo a polícia, o responsável tem 54 anos e comercializava os produtos desde 2022. Ele chegou a recomendar que essa paciente interrompesse o tratamento para câncer no cérebro e tomasse apenas uma água fabricada por ele. Essa pessoa pegou e me falou que se parasse com os medicamentos e tomasse só a água e aquelas vitaminas, sararia, não precisava mais nada. O suspeito percorria bairros de Curitiba com esse carro, com várias propagandas enganosas e sem comprovação científica. Ele pode responder pelos crimes de falsificação de medicamentos e também por indução do consumidor ao erro. Os produtos eram vendidos por até R$ 950. Amostras foram apreendidas e encaminhadas para análise da polícia científica. A defesa do suspeito não foi localizada. E olha, a polícia procura um influenciador digital acusado de aplicar o chamado golpe do amor. Escuta só a história dele. Segundo as investigações, Luiz Felipe de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Felipe Resti, criou um perfil falso em um aplicativo de relacionamentos e fingiu ser uma jovem de 19 anos com suspeita de câncer. A farsa teria durado mais ou menos 2 anos. E durante esse período, gente, um homem que acreditava de fato estar em um namoro virtual, ele fez várias transferências em dinheiro. O prejuízo, minha gente, chega a R$200 mil. O influenciador foi denunciado por estelionato eletrônico e teve a prisão preventiva decretada, mas ainda não foi encontrado. Ele não se pronunciou sobre o assunto. E mais informações a gente te atualiza, viu? E uma mãe foi presa por filmar abusos contra a própria filha e vender as imagens para um piloto. Além dos detalhes da investigação, a nossa reportagem mostra o desafio de proteger crianças que ainda não têm voz para denunciar. A suspeita de 29 anos foi presa em Marataízes, no litoral sul do estado, nesta terça-feira. Ela trabalhava como artesã e vendia produtos na praia da cidade. De acordo com a investigação, a mulher enviava imagens da própria filha para o piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, em troca de dinheiro. Existe um crime que é a produção, outro crime que é a comercialização e, nesse caso aí, haveria um terceiro crime que seria estupro de vulnerável. Sérgio foi preso em fevereiro deste ano, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil. A investigação também mostrou que o piloto planejava vir ao Espírito Santo para encontrar a criança pessoalmente, mas a polícia descobriu o plano e impediu o encontro. Tudo indica que nós conseguimos evitar crimes piores e efetuar a prisão no momento adequado. Ao todo, o piloto é investigado por crimes contra pelo menos 7 meninas menores de idade. 4 mulheres já foram presas por participação no esquema. A defesa dele não foi localizada. A investigação pode apontar vários crimes.
Dados do Observatório de Segurança Pública mostram que o número de crimes contra a dignidade sexual cresceu 27% no ano passado aqui no Espírito Santo, na comparação com 2024. Só esse ano já foram registrados novos 237 casos. E a maioria desses abusos acontece contra meninas de até 13 anos dentro de casa. Para esta psicanalista, mesmo quando a criança vítima de abuso sexual ainda não entende completamente o que aconteceu, as consequências podem aparecer ao longo da vida. Vai ter consequências muito sérias. O ideal é colocar essa criança imediatamente para ser acompanhada por um setor psicológico, para poder acolher aquilo que ela nem sabe ainda o que está acontecendo. Para combater redes que atuam pela internet, a tecnologia tem sido fundamental. É possível você fazer uma espécie de patrulha digital, né, um patrulhamento preventivo digital, utilizando algoritmos, utilizando inteligência artificial para buscar o que estiver acontecendo dentro da internet, não só nesse crime, né? Porque praticam tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e muitos outros crimes utilizando essas camadas invisíveis da internet. A menina de 3 anos está agora sob os cuidados da avó materna. A identidade da mulher presa não foi divulgada pela polícia e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dela. A polícia reforça que denúncias de abuso ou exploração sexual infantil podem ser feitas de forma anônima pelo 181 ou pelo Disque 100. E atualizando vocês sobre esse caso, a polícia investiga se mais uma criança, um menino de 11 anos, também teve imagens vendidas para esse piloto de avião, viu? Mais informações vocês acompanham aqui no nosso jornalismo. E olha só, essa história também é muito revoltante. Gente, uma menina de 14 anos, ela foi sequestrada, agredida e estuprada por 3 dias. A polícia conseguiu fazer o resgate dessa adolescente que estava bastante machucada. As imagens de partir o nosso coração. Marla Bermudes, você já está aqui pronta para trazer mais detalhes para a gente desse caso, né, minha amiga? Pois é, Robertinha, e essa jovem agora, de 14 anos, está internada no Hospital Infantil de Vitória, acompanhada da mãe. Uma história, mais uma, absurda, nessa semana de comemoração ao Dia da Mulher. Vamos lá. Essa menina de 14 anos foi convencida pelo suspeito a ganhar roupa, doce, bala, presente. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. A polícia ainda não esclareceu como eles se conheceram, mas eles trocavam mensagens. E esse cara, maior de idade, mais velho, marmanjo, convenceu essa jovem de 14 anos, essa criança, para mim, adolescente, criança, pré-adolescente, a se encontrar com ele. Ela saiu escondido dos pais, da casa dos pais, e foi para o terminal em Cariacica, ali por volta das 10 horas da noite de domingo. Encontrou com o suspeito, um cara com uma lábia muito forte, muito boa. Ali, ele pegou essa menina dali de 14 anos, que nem aparenta ter 14, tá? Aparenta ser mais nova ainda. Ela tem jeitinho de criança mesmo. E aí, ele levou ela lá para São Marcos 3, município da Serra. Ou melhor, bairro do município da Serra, isso mesmo. E aí, quando chegou lá, quando ela entrou na casa dele, faca no pescoço, trancou a menina dentro de casa e aí cometeu vários abusos. Segundo informações da polícia e também do Conselho Tutelar, foram 3 dias cometendo violência sexual contra essa criança de 14 anos, mantendo ela em cárcere privado, sem permitir que ela entrasse em contato com ninguém, ameaçando a vida dessa jovem. Ela conseguiu ajuda só 3 dias depois, gritando por um vizinho. E pasmem, o vizinho também foi ameaçado por esse homem, porque o vizinho ajudou a menina e graças a Deus que esse anjo estava ali para ajudar essa jovem, graças a Deus, porque ela pediu ajuda, ele chamou a polícia e o Conselho Tutelar também. Agora, a gente não está exibindo a imagem dele, do suspeito, porque a polícia ainda está investigando o caso, não se sabe se esse cara ainda é procurado, investigado pela Polícia Civil. Tem isso ainda, tá, Robertinha? A conselheira tutelar contou que o suspeito
tem uma história de passagens pela polícia. E outro detalhe, e parece que existem outras vítimas. Quando o caso bateu no Conselho Tutelar, a galera do Conselho já conhecia o cara. Agora, como é que esse cara não está preso, gente? Essa é a pergunta que fica na minha cabeça. Ai, convenceu uma menina. Eu vi esses comentários na internet, tá, Robertinha? Ela foi porque ela quis. Gente, uma pessoa de 14 anos ainda não tem todas as faculdades mentais formadas. É uma pessoa que está em formação ainda. Então, precisa ser orientada. É uma criança. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que disse a conselheira tutelar sobre esse caso. Durante o período que a gente ficou na UPA, o policial puxou a ficha, né, dessa pessoa e a gente constatou que ele já responde a vários processos por crimes similares, de violência sexual, estupro, inclusive de outras meninas. Uma loucura, sempre crianças da mesma idade, da mesma faixa etária, sempre menores de idade, e esse cara continua em liberdade. A mãe da menina está acompanhando ela no hospital, conversou rapidamente com a nossa equipe via celular e disse que a menina, né, caiu nessa conversa e que agora ela vai orientar, vai conversar mais de perto e tomara que essa criança ela passe por isso sem muitos traumas, o que eu acho quase impossível, porque ela ficou 3 dias na casa com um homem sendo violentada sexualmente e mantida em cárcere privado. Robertinha. Gosto muito da sua participação aqui no Fala Espírito Santo, porque você toca em pontos que traz exatamente aquilo que a gente está pensando. Eu, do lado de cá, ouvindo a sua maneira de conduzir essa história, eu tenho certeza que isso toca muito também as nossas telespectadoras. A importância da gente cuidar muito bem das nossas crianças. As nossas crianças precisam muito mesmo da nossa proteção. E quando você disse que a menina de 14 anos ainda não está preparada, não está. Sabe por quê? Eu me recordei que eu, com 14 anos, eu quase caí na lábia de um homem. Eu estava na fila de um orelhão, me lembro até hoje. Eu quase caí na lábia de um homem que me atraiu falando assim, eu tenho uma proposta para você fazer uma propaganda de televisão. E eu não fui atrás do homem, Marla. É assim que a gente vai, é assim, prometendo sonhos. E, infelizmente, a gente sabe que as nossas crianças estão vulneráveis a isso. Vamos proteger muito as nossas crianças. Beijo, minha amiga, beijo no seu coração, mãe maravilhosa. Vamos seguindo aqui porque 2 turistas foram vítimas de uma tentativa de assalto. O criminoso faz parte da gangue do quebra-vidro e foi preso em flagrante por uma policial. Lucas Gabriel Dourado Dantas, de 19 anos, foi preso após atacar 2 mulheres na região central da capital paulista. Agora, repare na algema dele. O acessório é caracterizado de uma policial feminina. Olha que inusitado. O criminoso que assaltou mulheres foi detido por uma PM mulher. Dentro do veículo estavam 2 mulheres. Elas tiveram que improvisar e colocar uma toalha de banho no lugar do vidro estilhaçado. A vítima, que estava no banco do passageiro, conta que levou um susto com o barulho e até achou que era uma batida, mas logo viu o suspeito com parte do corpo dentro do veículo para pegar o aparelho que estava no painel. As 2 mulheres estavam retornando para casa quando foram surpreendidas pelo assaltante. Elas são do Paraná e vieram fazer compras. O local estava bastante movimentado e várias pessoas começaram a gritar, dizendo que tinham conseguido conter o homem. Com isso, uma delas saiu do carro e ainda tentou recuperar o aparelho. Eu fiquei no carro e a minha companheira pegou e saiu para ver se conseguia localizar o celular que tinha sido levado. E graças a Deus o pessoal conseguiu segurar ele e recuperar o celular. Apesar do susto, ela teve apenas ferimentos leves e conseguiu recuperar o aparelho. Mas ficou o medo e a insegurança. O meu coração ainda está acelerado, já tem um tempo, né? E eu ainda continuo nervosa, o susto é muito grande. A gente não imagina que vai acontecer, sabe do perigo, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente. Agora vamos lá, pais. Se juntem aí na sala, presta atenção nesse assunto. Esse assunto é nosso. Uma briga entre adolescentes em uma escola terminou com um aluno ferido, e muito ferido, tá?
o menino levou um golpe de tesoura no rosto e por pouco o ferimento não foi ainda mais grave. Isso aconteceu dentro da sala de aula. O menino ficou todo ensanguentado. Foi em uma escola estadual na Serra. A polícia foi chamada, o aluno ferido já estava sob os cuidados da equipe pedagógica. Já a aluna responsável pelas agressões estava em outra sala. Ao ser questionada sobre o que teria acontecido, ela afirmou que feriu o colega da turma para se defender. Ela teria sido vítima de bullying cometido pelo próprio colega. E além das ofensas, a estudante também alega ter sido agredida. Vamos lá, pai, mãe, vô e vó, vocês que cuidam de crianças, isso é muito sério. E nós podemos levantar algumas questões, várias, com essa história. Primeiro, não ser o pai ou a mãe de quem faz o bullying. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E também ensinar que nada se resolve com briga, com agressão. E o que nós estamos vendo na porta das escolas são adolescentes que perderam a noção das consequências graves da violência. Pensa, uma tesourada no rosto. A gente não está falando de um puxãozinho de cabelo, não. A gente está falando de um tapinha que aconteceu naquela fase quando você tinha 12 anos. Você está entendendo a que ponto nós chegamos? Alunos dando tesourada no outro, todo ensanguentado. Vamos bater um papo, então, sobre esse assunto. A gente recebe aqui Daniela Sampaio. Ela é pedagoga, obrigada. Psicóloga, obrigada, Dani, pela sua presença, perdão, viu? É porque a gente vai ficando, sabe, envolvido nesse assunto e vai sentindo, de fato, o desespero que é, tanto da família quanto da escola. Obrigada pela sua presença, Dani Sampaio. A gente também recebe aqui o Major Eliandro Claudino. Ele faz parte da patrulha escolar, obrigada também. Tem uma ação preventiva muito bacana, um bate-papo aberto com os estudantes de uma maneira preventiva. Obrigada pela sua presença. E a gente também recebe aqui a mamãe Rosilene. A Rosilene está aqui para contar o que aconteceu. Diz aí, minha amiga, o seu filho foi vítima também de agressão? O microfone está ligado. Boa tarde. Boa tarde. Foi sim, foi vítima de agressão dentro da escola, sofreu bullying, foi quase 2 anos sofrendo bullying dentro da escola. Primeiro, chamaram ele de gordo, obeso, baleia, né? E chegou uma hora que foi tão grave que uma vez a escada onde ele estudava, na escola tem uma escada enorme. E quando ele estava saindo do recreio, chutaram, deram um chute nas costas dele, ele rolou essa escada. Né? Porque aí ele foi questionar, por que você fez isso, fulano, com o amiguinho dele? Eles começaram a rir dele, você é muito gordo, você é obeso, você é branco, você é baleia, não sei o quê, vários tipos de bullying contra meu filho. E a outra vez, ele estava saindo da escola, os amiguinhos dele puxaram a calça dele, né, na saída, e deram um chute na parte íntima dele, entendeu? E foi várias outras coisas que aconteceu com meu filho, que eu acho que eu nem sei mais ainda o que tinha acontecido. Só sei que quando chegava para ir para a escola, ele chorava, ele chegava a ajoelhar dos meus pés para não ir para a escola. E aí eu sempre ia lá na escola, questionava o porquê estava isso acontecendo, mas a diretora até tentava me ajudar, mas não conseguia resolver aquele problema. Chegou uma hora que eu tive que tirar meu filho da escola, né? Mas foi muito bullying que ele sofreu dentro da escola, muito mesmo. Foi muita humilhação para ele. E você, como mãe, qual era o seu sentimento a cada vez, a cada episódio que ele vinha te relatar algo? Nossa, aquilo ali cortava meu coração. Primeiras vezes que ele falava, eu não acreditei, né? Mas aí eu fui vendo que ele, quando eu falava, meu filho, vamos para a escola, ele começava a chorar, chorava muito, chegava a ajoelhar nos meus pés. Até tanto que eu tenho um vídeo dele, que eu até mandei para a diretora da escola, né, nesse dia, como que ele chorava. E a sensação de ser mãe nesse sentido, a gente fica muito triste, muito chateada, impossibilitada de fazer algo ali. Entendeu? Eu fui até lá, já briguei com a diretora, eu queria até quebrar o portão, fazer várias coisas, mas eu vi que não adiantava nada. A minha última opção era ter tirado da escola, né? Olha só, Dani Sampaio, Major Eliandro, a gente tem muitas perguntas já para fazer para vocês, mas antes, vamos só convidar pela internet a Juliana. O filho dela também sofreu agressão na escola, porque foi defender um amiguinho. Conta melhor para a gente. O que aconteceu, Ju? Boa tarde. Um colega estava sofrendo bullying e ele foi e falou lá com a coordenadora, com a diretora,
E aí o agressor que estava fazendo bullying falou, não, vou te pegar lá fora. Não aconteceu a agressão no mesmo dia. Quando foi no dia seguinte, aí ele chegou em casa, comentou comigo o fato, eu falei, não, filho, eu acho que não vai acontecer nada, não. No outro dia que ele foi na escola, o colega foi, bateu nele, assim, no pátio da escola, saindo, né, já da escola, bateu nele, e quando ele chegou em casa, eu fiquei arrasada, chegou em casa chorando muito. Eu até me assustei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E ele chegou chorando muito, e aquela hora foi uma sensação muito ruim para mim. Né? A gente que é mãe, sente uma sensação muito grande de impotência, de insegurança para os nossos filhos. E na mesma hora que ele chegou chorando, eu mandei o áudio, mandei ele falar, mandei o áudio no grupo da escola, e aí a gente descobriu que ele não tinha sido o único, né, que tinha sido agredido pela aquela mesma criança. E aí eu cobrei posição da escola, e no meu caso a escola foi muito presente, né? Me ajudou, me chamou lá no outro dia, chamou os pais da outra criança, e aí, assim, eu achei assim, me senti amparada pela escola, né? E aí eu falei assim, bom, agora eu espero que isso pare, que acabe. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, nesses casos, porque a escola pública é assim mesmo, tem que tirar seu filho da escola, igual a mãe anterior falou. Só que eu falei com ela assim, eu não acho justo, a escola é para todos. Eu não tenho que ficar trocando meu filho de escola porque tem uma pessoa com mau comportamento. Entendeu, Exatamente. Roberta? Muito importante, e a gente sente na fala das duas mães, né? O quanto essas crianças sofrem com isso. Não é algo, pertence a essa fase. A gente está vendo uma violência, Dani Sampaio, algo que na nossa época não existia. Existe um ódio, né, em cada atitude, em cada ação desses adolescentes, dessas crianças, e de que maneira isso pode afetar no desenvolvimento dessa vítima. Eu concordo com você, assim, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, sempre existiu. Eu acho que dessa maneira tão intensa, eu de verdade acredito que não. Você lembra de tesoura na sua escola? Alguém atacar um outro aluno com tesoura, com faca? Tinha, né, aquelas palavras que por vezes a gente não gostava, mas eu não tenho a lembrança de ter sido tão intenso como é hoje, sabe? E aí, depois o senhor também vai me dizer a sua experiência, se concorda, mas eu fico pensando, quando a gente ouve o relato dessas mães, eu acho que o que a gente tem que intensificar é o seguinte, o relato das duas, eles são iguais quando fala assim de se sentir impotente. Mas o que eu queria dizer para as mães agora, nesse momento, é o seguinte, lembra que vocês fizeram alguma coisa, sabe? Foi na escola, falou com a diretora, então vocês não ficaram omissas diante do fato. Então, isso faz com que isso deveria fazer com que vocês não sentissem essa dor de repente, não ter feito nada. E agora, com relação à atitude, Beto, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, vamos usar esse caso como exemplo. A gente não sabe o caso todo, a gente está usando só um recorte, mas vamos lá. Teve agressão a princípio, pelo que a gente está vendo, teve agressão dos dois lados, né? Uma pessoa teve a agressão mais psicológica e a outra teve a agressão física. A psicológica, a gente não consegue ver, né? Então, se você me falar assim que seu braço está doendo, né? Vamos usar dor, qualquer tipo de dor. Se você me falar que seu braço está doendo, eu não sei a intensidade, né? Você precisa me dizer. Agora, a física, não. Quando uma pessoa chega com uma tesourada, eu consigo ver sangrando. Agora, se a gente for levar em consideração qual é mais grave, para mim as duas. Porque uma levou a outra, percebe? Então, o cuidado que a gente tem que ter enquanto professor, enquanto mãe, enquanto pai, para que não chegue nesse ponto. Será que essa pessoa que sofreu esse abuso psicológico, esse bullying, ela já relatou isso antes? Será que o professor percebeu em algum momento quais foram as atitudes tomadas? Porque, volto a repetir, não estou defendendo ninguém, está tudo errado. Mas se chegou no ponto da tesourada, o que essa pessoa estava sofrendo? Não sei como é que foi, entende? E aí a gente tem que tomar cuidado com esse ódio, essa forma que a gente está colocando isso para fora, porque essas crianças e adolescentes, eles não estão, além de não estarem sabendo e conseguindo conversar, tem a parte, Beta, que me chama a atenção, que é o seguinte, eles precisam ser aplaudidos, eles precisam mostrar um poder, sabe? Eu preciso mostrar que as pessoas precisam achar legal o que eu faço, ter medo de mim. Em que momento que isso se perdeu na educação? Vamos entender, então, com o Major, se tem de fato. Achei que você trouxe uma ótica muito minuciosa. Eles precisam ser aplaudidos. Existe isso mesmo, Major? Porque é essa sensação que a gente tem, que eles querem um circo diante de uma confusão, que eles querem mostrar, sabe, quem é que manda ali. Você percebe que há esse comportamento? Exatamente isso. Antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa deixar
né, já que você fez uma convocação das famílias a estarem prestando atenção neste assunto, a gente precisa deixar uma coisa muito bem esclarecida. O bullying não é uma brincadeira de mau gosto. O bullying, ele é uma violência. É uma violência, conforme a doutora disse, deixa marcas, deixa feridas profundas. Por mais que algumas pessoas que tenham passado por esse problema no passado, né, e acham que é algo relativo, que não é para tanto, várias pessoas recebem esta violência de maneira diferente e somatiza isso de uma forma diferente. Tanto é que em 2024, janeiro de 2024, tem a Lei 14.811, que torna o bullying e o cyberbullying crimes. Essa lei, essa legislação, ela altera o nosso Código Penal, artigo 146, tornando o bullying e o cyberbullying crimes. E exatamente isso, o bullying, ele precisa de uma vítima, precisa de um agressor e precisa de uma plateia. Então, é isso que as famílias precisam entender. Os pais têm que tomar cuidado para que os seus filhos não sejam nenhum desses 3 atores. Fortalecer o filho para que qualquer situação de bullying ele tenha condições de relatar, tanto para a família quanto para a escola. Educar o seu filho para que ele não promova o bullying e reforçar também com seus filhos para que eles não sejam a plateia, o espectador, porque o bullying ele precisa dessa cadeia de situações para ocorrer. Perfeito, para a gente se perguntar quem é o nosso filho, quem é seu filho diante de uma briga da escola. Ele é o que provoca? Ele é o provocador? Ele é o que sofre? Ou ele é a plateia, né? Você conhece bem seu filho? Já temos aqui participações de pais. Vamos lá, boa tarde, Roberta. Aqui é a Alessandra Ribeiro de Oliveira, sou de Nova Carapina. Eu acho isso um absurdo, devemos estar atentos aos nossos filhos, pois muitas vezes eles demonstram em atos e atitudes e nós não percebemos, né? Devido à correria do dia a dia. E às vezes a gente não percebe se de fato o nosso filho pode estar sendo vítima ou se ele é o provocador nessa história toda. Boa tarde, eu me chamo Sônia, sou deficiente. Quando eu criança, eu sofri muito bullying na escola, dói muito. Robertinho, eu tenho 67 anos e já tinha bullying na escola. Eu tinha 2 irmãs gêmeas e eles batiam nelas, elas batiam neles. Era briga todo dia. Isso no município de Nova Venécia. Pois é, antigamente a gente sabe que isso sempre aconteceu, mas dessa maneira, com tanto ódio. Uma coisa é quando a gente sabe assim, fulaninho brigou com a fulaninha por conta de alguma coisa, uma desavença, o que já não é correto. Agora a gente vê tudo isso vindo carregado de ódio. Você consegue imaginar, dona Rosilene, o sofrimento, por exemplo, do seu filho quando a senhora disse que ele foi empurrado da escada? Isso doeu em mim como mãe, porque poderia ter acontecido ainda algo, sabe, pior. Seu filho poderia ter machucado a ponto de precisar de um atendimento médico, né? Sim. Nossa, quando ele me contou, eu falei assim, eu não acredito. Ele chegou, assim, com o joelho todo ralado, né? Mas eu não imaginaria que seria tão, assim, chegasse nesse ponto, né? Dessa agressividade. Isso afetou até mesmo o desenvolvimento dele na escola? Muito mesmo. O psicológico dele é muito abalado. Quando eu falo assim, meu filho, eu vou te botar na escola de novo que você estava. Não sei se pode falar o nome da escola, né? Aí ele, não, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Então ele tomou um trauma daquela escola, entendeu? E para ele, até hoje em dia, ele falou assim, mãe, eu não suporto nem passar perto dessa escola, entendeu? Então foi um trauma. Ele está com quantos anos agora hoje? Ele tem 11 anos. 11 anos. Entendeu? E isso me dói até hoje. Eu fico, meu Deus, eu não fiz nada para ajudar meu filho, praticamente, não fiz nada. E continuei. Para mim foi assim, eu nem esperava que ia ser tão grave, mas depois eu vi que estava abalando o psicológico dele, sim. E a escola consegue identificar, né? A gente já falou isso diversas vezes. Quem são os atores que provocam o bullying? São alunos que geralmente repetem esse comportamento de tempos em tempos. Mas e aí, Dani? Às vezes em casa, os pais não conseguem identificar, né? Quais são os sinais de que talvez meu filho possa, sim, estar praticando um bullying, meu filho possa estar sendo violento na sala de aula? Ele não vai contar isso para a mãe, vai? Mãe, hoje eu bati no coleguinha. Dificilmente seu filho vai te contar isso, né? Tem razão. Primeiro, a gente tem que observar o comportamento. Eu falo que, de alguma maneira, quando a criança se torna agressiva, ela muda o comportamento. Ou ela fica mais expansiva, ou ela fica mais retraída. Mas a dica que eu costumo dar é a seguinte: esteja atento na forma que ele te conta o dia dele. Em que sentido?
Às vezes ele vai te falar assim, ó, mãe, lá na minha sala tem um magrelo. Aí você já acende o alerta. Não pode falar assim. Porque se ele está te contando assim, pode ser que ele chame esse menino assim, de inúmeros apelidos. Vou usar o magrelo, mas ela usou outros mais fortes, né? Enfim, então esteja atento na forma que ele te conta o dia dele. A gente deve conversar com os nossos filhos, perguntar como foi, o que aconteceu. E aí, muitas vezes ele não vai te contar, você tem toda a razão, ele não vai falar, eu xingo meu colega, eu falo que ele é gordo, eu falo que ele é magro, eu falo... Não, ele não vai te contar. Mas muitas vezes ele vai falar dessa maneira. Ah, tá, olha aqui o que estão falando do magrelo. Ah, mãe, lá na minha sala o magrelo, sei lá, derrubou não sei o quê, todo mundo riu dele. Então, esteja atento à forma que ele se refere aos colegas. Perfeito. E esse trabalho preventivo que a Patrulha Escolar realiza, né? Como é que você percebe a adesão dos alunos, o interesse deles em, de fato, em querer conversar, aprender, debater sobre o bullying ou não? Ou eles ficam mais dispersos, acaba rolando muitas brincadeirinhas ali naquela hora? Como é que é o interesse desses jovens? Na nossa experiência, sempre que nós aplicamos, né, palestras de bullying em várias escolas, é nítido, quando nós estamos ali de frente para a turma, as expressões que eles fazem. Os que passam pelo processo, pelo sofrimento, eles ficam bastante abalados, lacrimejando, e muitos deles nos procuram logo após a palestra para dizer do seu sofrimento. Até porque a nossa palestra tem esse propósito. Primeiro, esclarecer a respeito do bullying como violência. Segundo, dizer que há uma responsabilização. E terceiro, fortalecer quem sofre a não permitir que sofra bullying e relatar, né, para a escola, para a família. Existem as pessoas que concordam com o que está sendo dito na palestra, mas existem as pessoas que fingem que não está acontecendo nada, que não está se falando nada. E aí a gente percebe que, depois, quando vem os relatos, são geralmente essas pessoas os agressores, ou seja, quem pratica o bullying. Então, a gente tem esse cenário, a gente intensifica muito, as escolas nos pedem muito palestra a respeito desse tema, e a gente, assim, procura atendê-los sempre que possível, porque a gente visualiza ser um tema muito importante, inclusive um ingrediente, né, muito presente nessas violências extremas que acontecem em escola. O bullying, ele está presente, pelo menos o relato de quem praticou essas violências extremas, em 78% dos casos que aconteceram aqui no nosso país. Então, assim, isso é importante saber. Nós tivemos 43 eventos no nosso país desde 2001, de violência extrema contra as escolas. Nós tivemos aqui no nosso estado em 2022. E grande parte desses eventos tem o bullying como um dos ingredientes. É óbvio que existem várias circunstâncias, mas o bullying, ele é um dos gatilhos responsáveis por isso. Tá vendo? E esse trabalho que vocês realizam, Major Leandro, é fantástico. Tanto é que todas as vezes a gente abre espaço para justamente divulgar o que está sendo feito de maneira preventiva, porque hoje é um bullying e amanhã, né? Até mesmo como adulto, como ser humano, como é que pode, de que maneira isso pode impactar tanto a vítima quanto quem faz o bullying, né? Vai se tornar que tipo de adulto? Vamos ler mais comentários? Boa tarde, meu nome é Joana, minha filha também chegou em casa machucada da escola, ela mora em Linhares, foi a colega que empurrou. Boa tarde. Cadê? Sou totalmente contra agressões, mas pelo que eu estou acompanhando, ele, além de fazer o bullying com ela, ele ainda agrediu. Aí estão falando, muito fácil acusar a menina, né? Não, a gente não está acusando a menina, até porque a fala da Dani aqui, ela colocou os dois, inclusive, como culpados, tá? Ela diz, mas toda a ação tem uma reação. O garotinho de 12 anos vai pensar 10 vezes antes de implicar com qualquer menina. É muito interessante trazer esse relato da Andréia. Obrigada, Andréia, pela sua contribuição, porque isso abre espaço para a gente debater um comportamento que é muito comum na sociedade. Pais que chegam em casa, o filho, mãe, aconteceu isso comigo. Você vai lá e faz o quê? Bate. Você vai lá e faz o quê? Devolve. De que maneira isso pode acabar ecoando, prejudicando ainda mais esse quadro? E que sociedade vai ser essa, né? Eu fico pensando, né? Se você faz uma coisa comigo, se você jogar um copo em mim, eu tenho que jogar outro em você, e que fim que vai ter isso? Então, eu acho que você tem que ensinar seu filho a se defender, mas a pergunta tem que ser, o que é se defender? Será que me defender é sempre agredir o outro? Será que eu procurei a professora? Será que eu procurei minha mãe? Será que eu,
procurei alguém que deu uma palestra, o que eu fiz. É claro que a gente está falando de crianças, de pré-adolescentes, mas o ensinamento do adulto, quando a gente fala, eu preciso ensinar uma criança a se defender. Mas, hoje em dia, o ensinar a se defender é ensinar a bater. E aí o outro bate de lá, eu bato de cá, e aí esse negócio vai virar, né? A gente tem que ter atenção com isso. Então, volto a repetir. Temos que ensinar as crianças a se defenderem. Mas a gente precisa ensinar o que é se defender. Não pode ser se defender, dar uma tesourada em alguém, né? Então, volto a repetir. A gente está usando o exemplo. Será que ela procurou alguém? A gente não sabe. A gente está usando esse recorte. Mas eu não posso falar para o meu filho que se defender é dar uma tesourada em alguém. De que maneira você orientou o seu filho, Rosilene, depois dos episódios que aconteceram? Pois é, então, ela falou uma coisa aí que eu fiquei meio assim. No começo, eu falei assim, meu filho, se bater, você bate mesmo. Entendeu? Eu falei assim mesmo, desse jeito. Eu fiquei tão revoltado, falei, se bater, você bate, se empurrar, você empurra. Só que, aí depois eu parei e falei assim, mas se eu ficar falando isso para ele, então vai ser uma agressão atrás da outra agressão. Aí ele bate, vai ser devolvido, né? Vai virar aquela bola de neve, né? Aí eu falei, não, meu filho, sabe o que você faz? Bom, se afasta. Quando ele te bater, você sai, fala com a diretora. Ele falou assim, mãe, mas eu cheguei a falar com a diretora falou assim, vocês se viram lá, vocês se resolvem. Foi essa fala. E eu queria botar outro ponto, que minha neta também, ela sofreu agressão dentro da escola com a própria professora. Entendeu? Própria professora, sobre bullying. Eu tirei a minha neta dessa escola e botei agora em outra. Entendeu? Nós já tivemos casos aqui, já mostramos casos de professores que não estão preparados para lidar com aquilo que talvez um dia eles sonharam como profissão para a vida deles, mas não tem esse preparo. Não basta só ter um diploma, né? Não basta, você tem que estar preparado para lidar com crianças. Crianças vão gritar na sala de aula, crianças vão fazer pirraça, vão fazer tantas outras coisas. Mas aí, quem é a autoridade? A gente está falando da autoridade na escola. A partir do momento que a gente vê uma situação como essa, uma professora, por exemplo, agrediu um aluno, aí já perdeu a autoridade, né? Vamos ver o vídeo agora da Camila? A filha dela também sofreu agressão na escola e ela vai contar como foi. Quando ela tinha 15 anos, ela sofreu uma agressão dentro da sala de aula com a professora presente, porque uma colega não gostou do jeito que a minha filha olhou para ela, aí foi para cima da minha filha, puxou os cabelos, chutou minha filha. E eu não fui informada. Logo na hora eu não fui informada. Minha filha me ligou, eu estava grávida, né? Minha filha me ligou chorando, falando que tinha sido agredida. E eu não consegui. Meu esposo foi lá e quando chegou na escola, tudo que nós recebemos foi: calma, pai, tá tudo bem, a sua filha não se machucou. Mas tipo, e a vergonha? Porque muitas das vezes, dentro da própria escola, eles comentam de bullying, mas o bullying não é só você falar da sua roupa, de um defeito que você tem, é você ser agredido e não conseguir revidar. No caso dela, né, ela apanhou e ficou por isso mesmo. No caso, ainda deu ruim para minha filha, para a menina não deu nada. A menina saiu ilesa, foi trocada de escola e ficou por isso mesmo. Vocês entenderam o relato dessa mãe? Qual foi o motivo da briga? Porque a outra olhou para mim, a outra olhou, não gostou do jeito que eu olhei. Não tem motivo. Não tem motivo. O que está acontecendo com essa geração? Às vezes, eu penso que às vezes a gente vai voltar um pouquinho agora com relação a querer ser aplaudido. Às vezes não está acontecendo nada, mas eu preciso que as pessoas falem de mim, eu preciso chamar a atenção de alguma maneira. Então, o diálogo, ele se faz essencial. Às vezes não está acontecendo nada na sala de aula, mas é ideal que o professor fale sobre isso. Chama as crianças, deixe elas à vontade para falar, para te procurar no privado, para falar o que está acontecendo. Porque às vezes a gente não percebe. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, o óbvio precisa ser dito. Às vezes o professor está assim, é óbvio que eles sabem que eles podem me procurar se quiser. Não, fala para ele, fala. Eu estou aqui, eu vou ajudar vocês. Fala, repete e faz a mesma coisa em casa. Você também, já conversei com meu filho sobre esse assunto. Conversa de novo, fala, repete. A Dani falou, o óbvio precisa ser dito. Só vou ler aqui mais 2 comentários, rapidinho, que chegaram mais comentários ainda, porém, a Vicky até falou que são comentários muito importantes para a gente ler. Boa tarde. Trabalho de auxiliar de serviços gerais em uma escola de Vila Velha e vejo muito isso, né, bullying entre os colegas e muitos professores. Eu creio que não sabem lidar com essa situação.
super apoia a patrulha escolar, está sempre presente no ambiente da escola, fazendo palestra, orientando tantos alunos e professores e pais também. Olha, boa tarde, Albertinha. Ontem mesmo eu recebi um bilhete da professora do meu filho. Ele tem 7 anos e puxou o cabelo da colega. Eu corrigi ele, tá? Coloco de castigo, mas está difícil. Ano passado foi a mesma coisa, ele é agressivo. Olha que relato importante dessa mãe, reconhecendo, entendendo como é que é a postura do filho. Parabéns para essa mãe. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigada pela